Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios 6. A princípio vamos dos 10 ao 13 e depois vamos seguindo, amém? Efésios 6, iniciando do 10. Glória a Deus, aleluia. Amém? Abriram? Me acompanhem na leitura. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, amém? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te adorar, para Te engrandecer. Nós, de nome de Jesus, desde já, papai, nós damos ordem, Senhor, a todo espírito contrário, toda distração, toda sonolência, todo jugo caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos essa igreja a Ti. Põe Teus anjos, papai, selando este ambiente. Põe Teus anjos em cada porta, em cada entrada. Nós repreendemos, papai, toda retaliação. Senhor, nos dá entendimento da Tua palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais, papai. Que em nome de Jesus, Senhor, nós estejamos firmes contigo nessa noite. Que nós possamos aprender mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui para Te adorar, Te engrandecer, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Obrigada, Jesus, pela Tua presença. Porque quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava. E nós somos gratos, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Amém, glória a Deus. Jesus. Aqui em Efésios, no capítulo 6, nós podemos ver sobre as dificuldades e aprender sobre as armas espirituais. Mesmo sendo confiante em Deus, cristão, mesmo estando na presença do Senhor, todos nós temos um momento difícil. O dia mau chega para todos nós. Às vezes uma batalha, uma luta, um desafio. Às vezes algo que você passa e você não queria passar, uma situação desconfortável. Coisas que te desanimam, que querem te parar. Coisas que querem fazer você retroceder, desistir, olhar para trás. Mas nessa noite o Senhor vai nos ensinar que com as armas espirituais nós podemos avançar com a certeza da vitória. Porque sem Deus nada nós podemos fazer. Em Efésios 6:10 fala assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, na força do nosso braço nós não podemos nada. Se eu não tiver minha força vindo de Deus, a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, se eu estiver tentando ter força só na minha estrutura, no meu conhecimento, naquilo que eu acho correto, uma força de mim mesma vai ser vazia e eu vou me frustrar. Mas quando eu busco a força no Senhor Jesus, quando eu busco a força que vem de Deus, a alegria dele me invade e ali o Senhor me fortalece, porque toda a força vem dele e sem ele nada nós podemos fazer. No versículo 11: vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo não vai desistir. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ainda que nós estejamos na igreja, já aceitamos Jesus, estamos tendo uma nova vida em Cristo, nos tornamos filhos, mas isso não é uma garantia de que você não vai ter nenhuma dificuldade, de que você não vai passar uma prova ou uma luta.
A palavra de Deus fala, no mundo tem aflições, mas tem bom ânimo. O Senhor Jesus já venceu o mundo por nós. Ele já venceu na cruz. Então nós aqui temos que ter ânimo, força. As batalhas vêm, as ciladas vêm. Pode ser vários tipos de cilada. Às vezes é alguém no seu trabalho com uma conversa que não é adequada. Às vezes é uma amizade com uma conversa sobre outras pessoas, uma fofoca que não agrada a Deus. Às vezes você entra numa confusão por causa de uma guerra que nem era sua. Então nós precisamos estar atentos, vigilantes. Aqui fala, vistam-se de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela traz proteção, ela traz segurança, ela traz estabilidade. Quando eu me visto da armadura de Deus, eu estou preparado para qualquer batalha, porque o Senhor vai na minha frente. Mas muitas vezes nós, como eu falei, queremos comprar briga que não é nossa. E às vezes vem uma irmã e fala assim, você ora por mim? Você intercede por mim? E nós queremos interceder, queremos orar, mas a nossa armadura às vezes está desajustada. E aí o que acontece? Você está até com boa vontade, orando ali pela pessoa, tentando ajudar, mas pela armadura está desajustada, a flecha vem, ó, os dardos inflamados, ó minha mente. E quando eu estou vendo, eu estou sofrendo retaliação. Porque para mim entrar numa batalha eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado. Glória a Deus. Pode passar, por favor. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meu Deus, eu fico pensando, quantas vezes nós lutamos contra as pessoas erradas? Às vezes a birra, a implicância que você está com a pessoa, às vezes é alguém que está orando por você e vai ajudar a sua vida. A sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra os seus filhos, não é contra o seu irmão, não é contra a sua mãe, não é contra o seu pai. A sua luta não é contra as pessoas, a nossa luta é espiritual. A nossa guerra é espiritual. Nós temos que nos posicionar como filhos de Deus e entender que quando nós confiamos no Senhor, quando começa a acontecer alguma coisa fora, olha aqui, as autoridades, os dominadores deste mundo. O mundo jaz do maligno, a gente tem que se posicionar como filhos de Deus. Para de implicar com seu marido, para de implicar com seus filhos, ora por eles. Se posiciona, dobra seu joelho. Você está lutando contra o inimigo errado. Às vezes está lutando da forma errada, usando as ferramentas, armas erradas. Às vezes Deus quer até te dar armas novas, porque para cada guerra, para cada estação tem um tipo de arma, um tipo de vestimenta, um tipo de armadura. E às vezes Deus está querendo te dar vestimentas novas, armaduras novas, mas você não está nem usando direito a que Ele já te deu. Está enferrujada. Precisa orar, precisa buscar. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Inabaláveis. Sabe o que é uma pessoa inabalável? Uma pessoa que não se abala com nada. Ela não vai pelas emoções dela. Ela não é uma pessoa carnal, ela é espiritual. Uma pessoa inabalável, ela não está inabalável, está bem, só porque tudo está ao redor a favor, porque as condições estão favoráveis, meu emprego está indo bem, meu esposo está uma bênção, meus filhos estão uma bênção, então eu estou inabalável. Mas se acontecer alguma coisa eu desmorono. Não, ela está inabalável porque ela está com Deus, porque ela vai resistir, porque ela está vestida da armadura de Deus. E nós temos que ser essas pessoas que resistem ao dia mal, que sabem lutar, usar as armas que Deus nos deu. Em Efésios 6 nós vemos sobre as armaduras de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Glória a Deus. Aqui fala assim, ó, vistam-se de toda a armadura de Deus. Tem uma versão que fala assim, revistam-se de toda a armadura de Deus. E revestir, o que é revestir? Quando você pega, por exemplo, eu vou pegar isso aqui e eu vou revestir. Eu vou cobrir isso aqui por inteiro. Eu vou cobrir por inteiro. Quando você reveste algo, você cobre aquilo por inteiro. Você está protegendo. Você está colocando uma proteção em cima daquilo. Então, quando eu revisto algo, quando eu estou colocando ali uma proteção, no caso aqui são as vestes espirituais. Quando eu me revisto das vestes espirituais do Senhor, eu estou protegido. Eu estou blindado. Pode vir aflição, pode vir luta, mas eu estou na força em Deus, não na força do meu braço. E nós precisamos estar revestidos em Deus. Como um soldado.
Os soldados, quando vão para a guerra, eles não vão despreparados. Eles não vão, eles têm treinamento intenso. Eles fazem simulação de batalha. Eles treinam com as armas que eles vão usar para poder manuseá-las com perfeição. Em uma batalha, qualquer passo em falso, você pode perder a vida. Numa guerra, você perde a vida se você der um passo em falso. E muitas vezes na vida espiritual também. Às vezes você fala assim, pastora, mas eu não vou morrer por causa disso. Mas você pode ter uma morte espiritual. Quantas pessoas ouviram alguma palavra que magoou, que ofendeu, que a pessoa se sentiu humilhada, ou uma atitude que chateou e a pessoa ficou presa naquele lugar e nunca mais conseguiu sair dali. E ali acabou a vida da pessoa. Tem pessoas que até deixaram de sonhar por traumas que tiveram. Ficam em prisões e cativeiros. Por quê? Porque não estava vestido com a armadura de Deus. Não tem como eu estar revestida, blindada com Deus e ficar me abatendo. As coisas desse mundo já não me abatem mais. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se está bom, eu estou glorificando. Se está difícil, eu estou glorificando. Não importa o que esteja acontecendo na minha vida, eu vou continuar caminhando para o alvo que é Cristo. Eu vou continuar caminhando para o alvo que é Cristo, irmão. Não sei qual é a sua luta nessa noite, mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Deus é o Deus da vitória. Jeová, Deus de guerra, é um Deus de batalha. É Ele que te dá a vitória. E aqui quando fala, vistam-se de toda a armadura de Deus, o que Ele está falando? Olha, se vocês acharem que dá, se vocês quiserem, aí vocês vestem a armadura de Deus, é isso que está falando? Ah, se couber, se der certo, você veste, é isso que está falando? É uma ordem, vistam-se de toda a armadura de Deus. Quem escreveu isso foi Paulo. Paulo escreveu essa carta ao povo de Éfeso. E ele deu como uma ordem, vistam-se a armadura de Deus. E mais para frente a gente vai entender que situação Paulo estava nesse momento. Então eu tenho que entender que o que eu faço, as circunstâncias ao redor não definem quem eu sou. Não define minha atitude, não define se eu vou orar. Nós temos que estar firme com Deus. Fazer a nossa parte. O que eu posso fazer, eu tenho que fazer, irmão. Deus, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Onde eu não consigo tocar, onde não alcanço, o impossível, aquilo que minhas mãos, meu pé, minha força não consegue, você pode ter certeza que se você estiver alinhada com Deus, Ele vai fazer para você, Ele vai na sua frente. Mas aquilo que eu posso fazer, quem renuncia o pecado sou eu, quem busca a santidade sou eu, quem cuida do meu marido sou eu, quem cuida da minha casa, dos meus filhos sou eu, quem honra as pessoas e a liderança que Deus coloca na minha vida sou eu. Muitas vezes nós não conseguimos nem honrar a nossa própria casa. Às vezes nosso marido está lá e a palavra fala que ele é o sacerdote do lar. E eu tenho que honrar meu esposo. E às vezes a gente não está honrando nem o princípio básico dentro de casa. E quer receber vitória, e quer receber coisas de Deus. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Mas tem atitudes e decisões que nós que temos que tomar. Nós como filhos de Deus que entendemos, a palavra fala, conhecer a verdade, ela vos libertará. Nós conhecemos a verdade, fomos libertos. E como filho de Deus nós nos posicionamos. Nós andamos e caminhamos debaixo da palavra. É debaixo da palavra. Não tem meio termo, não tem pro lado. O que não estiver na palavra não está alinhado com Deus. Tudo que nós precisamos está aqui. Você quer saber sobre cura, sobre libertação, restauração, sobre prosperidade? Está tudo aqui. Quer tomar uma decisão importante? Se reveste da armadura de Deus e busca aqui. É na palavra. Um cristão que não busca a palavra, que não ora, que não jejua, que não aprende de Deus, ele morre. Ele morre. Às vezes está sentado na igreja há 10 anos, mas não entendeu nada. Está com a cabeça em outro lugar. Não é o caso aqui, em nome de Jesus, amém? Temos que nos revestir. E a primeira parte dessa armadura, põe para mim Efésios 6,14, por favor. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. Quando fala cingindo com o cinto da verdade, fala para você pôr ele ao redor da sua cintura e apertar. E apertar bem. Porque o nosso Deus é um Deus de verdade. E eu não posso andar com Deus se eu estiver andando na mentira.
Deus não vai se sujar no pecado, na mentira, no engano para andar comigo. Ele está de braços abertos esperando. Mas eu que tenho que apertar o cinto da verdade lá, ó, e andar em verdade. Ai, pastora, mas se eu falar a verdade, o que meu marido vai pensar? O que eles vão achar de mim? Em nome de Jesus, derruba esse altar da reputação. É melhor rasgar as vestes e estar na presença do Senhor em verdade, do que ter uma reputação boa e não herdar o reino dos céus. Eu quero ser conhecida de Deus quando chegar o grande dia e Ele falar: vem, filha amada, eu quero ser chamada pelo Senhor. Eu não quero viver uma vida de mentiras, de aparências. Nós não precisamos enganar ninguém, não precisamos provar nada para ninguém. A nossa vida é um testemunho vivo, sim, mas em verdade, daquilo que vivemos no dia a dia. Não tentando impressionar, mostrar as coisas para os outros. Nós não precisamos disso. E a couraça da justiça. A couraça é como se fosse um colete de guerra. Ela pegava mais ou menos do pescoço até a cintura, cobria a parte da frente, cobria a parte de trás, cobria o coração, o peito, o abdômen, dava proteção. A couraça de Deus te dá proteção. O coração do homem, tem uma palavra que fala que o coração do homem é enganoso. Mas fala também em Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas dele também procede a fonte da vida. Que pensamentos temos tido no nosso coração? O que tem saído de dentro de nós? Acusações? Julgos? Você se sente indigno de estar na presença de Deus? Isso é mentira de Satanás. Se você buscar, se arrepender, se prostrar, o Senhor está de braços abertos. O Senhor não rejeita o coração de um adorador, alguém quebrantado. E o nosso coração muitas vezes é enganoso. É enganoso. Às vezes nós estamos lá tão animados para um projeto, ou para servir na igreja, ou para nos inscrever em algum ministério. O pastor, a pastora fala aqui que a igreja precisa de trabalhadores na sua obra, e aí vem um encontro, vem um reencontro. E aí nós estamos querendo ir, mas aí vem uma mentira de Satanás. Ah, mas você vai lá? Mas para quê? Vai ficar 3 dias lá servindo? E nós vamos caindo, ó. Do coração procede as fontes da vida. Nós temos que guardar nosso coração em Deus. Meu coração tem que ter o que vem do Senhor, trazer à memória aquilo que dá esperança. Chega de mentiras de Satanás. Chega de receber um jugo de escravidão. O Senhor já nos trouxe a unção que despedaça todo jugo. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos livres. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem, uma versão que fala, procedem as fontes da vida. Seu coração tem que estar guardado em Deus. Então o cinto é a verdade, porque você não vai andar na mentira. Você vai andar na verdade. Você vai ser uma pessoa leal e vai ser como Deus, que nosso Deus é verdadeiro. Nosso Deus não é um Deus mentiroso, não é um Deus de trapaça, não é um Deus de enganação. Quando você encontra Jesus e você tem uma vida transformada, aquele que mentia não mente mais. Aquele que enganava não engana mais. Aquele que traía não traía mais. Aquele que negligenciava não negligencia mais. Você começa a entender que o principal que você precisa na sua vida é a sua família dentro da tua casa. Que aquilo é inegociável, é o mais importante. Deus sobre todas as coisas. Você começa a alinhar os valores, porque seu coração está ligado no trono de Deus. Seu coração está ligado no trono de Deus. E eu pergunto nessa noite que você se avalie, que você pense um momento de reflexão. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? O seu coração tem que estar em Deus, irmão. E essa couraça é isso. É espiritual. São armas espirituais. Pode passar, por favor. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestidos-se com a couraça da justiça, e tendo aos pés calçados com prontidão no evangelho da paz. Os pés calçados com prontidão no evangelho da paz. Em Filipenses 4:7 fala assim: então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Quando eu tenho meus pés calçados de prontidão no evangelho da paz, a dificuldade, a luta, o caos não me abala.
Como eu falei, você vai estar firme com Deus, você vai estar constante, você vai estar com prontidão, sempre com uma palavra de Deus na sua boca. Você vai levar a palavra de Deus para onde você for. A palavra fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Então por onde você for, você vai estar prontidão, calçados o evangelho da paz no seu pé. Você vai levar a palavra, vai vir alguém falando assim para você: olha, eu quero me separar, eu não aguento mais aquele homem. Sabe o que você vai falar? Não, irmã, vamos orar, vamos buscar a Deus. Deus pode mudar essa história. Ah, eu quero tirar minha vida, eu quero desistir. Não, mas na palavra fala isso, isso e isso. Você vai conseguir aconselhar, ajudar pessoas, porque você está na prontidão, com a paz que excede todo entendimento. Não é uma paz que o mundo dá, não é a paz como o mundo dá, mas é a paz que vem de Deus, a própria paz que vem de Deus. Através de Cristo nós temos paz com Deus. Essa paz só Deus pode nos dar. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas tem pessoas que têm muitos bens, riquezas, muito dinheiro. Eu não vou falar que é prosperidade, porque prosperidade só Deus pode dar. Mas que tem muitas riquezas, mas que muitas vezes não são felizes. Não são felizes, buscam, correm atrás do vento. Não conseguem achar plenitude em nada. Por quê? Porque está buscando errado. Está buscando errado. E quando nós buscamos em Deus, nós nos fortalecemos. Nós somos alinhados com aquilo que realmente é importante para a nossa vida. O Senhor nos ajusta com propósito. E aí não importa se você está numa casa simples, como que está a sua situação, nós temos que querer vencer e prosperar, amém? Mas independente da situação ao redor, não vai interferir o que está dentro de você. Nós caminhamos debaixo da palavra. É debaixo da palavra. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aqui está falando algumas setas inflamadas? Todas. Todas é todas. Se ele falou que é todas, é todas. Então não vai justificar você sair fazendo coisas que não condiz com aquilo que você vive e falar: ah, eu estou fazendo isso porque eu estou passando por isso. Você não sabe o que eu estou passando? Olha a minha situação, olha a minha vida, olha essa casa. Não adianta você querer falar isso. Porque ali fala que nós podemos apagar todas as setas inflamadas. Então se você pegar esse escudo da fé e colocar aqui, ó, o pecado não vai chegar até você. Porque você está protegido, blindado. Sabe a tentação que Satanás coloca para te desviar do caminho? Não vai nem seduzir os seus olhos. Você não vai ter nem vontade. Irmãos, quando a gente está alicerçado em Deus, que a gente está firme com Deus e sabe quem nós somos em Cristo, as coisas do mundo já não seduzem mais. Não seduzem. Você não tem nem vontade. Seu prazer está na lei do Senhor e nela você medita de dia e de noite. O escudo da fé, ele nos traz proteção das investidas do inimigo. Nos livra das setas inflamadas. Sabe quando você está com aquela vontade de desistir? Às vezes é tanta pancada, tanta luta, tanta coisa, você está com vontade de desistir. Pega o escudo da fé, irmão. Pega o escudo da fé, coloca ele bem de frente e vai para cima. Não fica caída não, não se abate não se entrega não. Deus tem mais para a sua vida. Quem falou que a promessa não vai se cumprir? Se foi Deus que te prometeu, se você está andando debaixo da palavra, aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. Não importa o que as pessoas dizem. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Às vezes você pode se sentir pequeno, excluído de canto. Mas se Deus te der uma palavra, caminha na direção da palavra. Usa o tempo como preparação. Não fica parado. Coloca as armaduras de Deus, vai se revestindo, vai se preparando. Assim como os soldados se preparam para a guerra, nós também precisamos nos preparar para a batalha. E não adianta eu me preparar para a batalha no dia da batalha. Eu tenho que estar de prontidão preparado. É dia após dia orando, é dia após dia jejuando, é dia após dia buscando a palavra de Deus, é dia após dia me fortalecendo no Senhor. E aí a constância, quando chegar o dia mau, o dia da batalha, quando chegar uma adversidade, um desafio, você vai saber exatamente o que fazer. Porque você já está preparado. Mas não adianta eu ficar vivendo uma vida como se Deus não existisse. E no dia que vem a dificuldade, eu pego a Bíblia. Ai, Senhor, meu Deus, fala comigo. A Bíblia não é tarô, não é adivinhação.
A Bíblia é a palavra de Deus viva, é Deus falando. Quando você ora e você tem fé, e você está ali em verdade, e você busca a palavra, Deus fala, irmão. Deus fala. Então, que nós venhamos usar esse escudo da fé. Quando Paulo escreveu sobre as armaduras de Deus, ele estava se inspirando nos soldados romanos. E fala que esse escudo deles, dos soldados, tinha mais ou menos 76 por 1,20. Pensa o tamanho desse escudo. Tampava quase o corpo inteiro. O que eu quero te dizer com isso? Que se você tiver com o escudo da fé, as setas não vão te atacar. O Senhor está nos dando nessa noite armas espirituais. Jovem, você tem que se posicionar nesse mundo. Pega o seu escudo, pega o cinto da verdade, pega a sua couraça, pega as armaduras de Deus e vai lutar, vai ganhar vidas para Jesus. Vocês têm poder nas mãos. Sua família, seu marido, sua casa, seus filhos é projeto de Deus. Não deixe o inimigo te dizer o contrário. É que às vezes nós estamos lutando com as armas erradas, da forma errada. Então por isso nós vamos ajustar a nossa armadura nessa noite, em nome de Jesus. Esses escudos que eu falei agora, dos soldados romanos, antes de ir para a guerra, sabe o que eles faziam? Eles pegavam ele e encharcavam dentro da água. Sabe por quê? Porque quando viesse a seta inflamada, para a seta se apagar mais facilmente. E eu vendo isso, eu fiquei pensando assim, Senhor, nós temos que nos banhar nas suas águas todos os dias. Todos os dias nos limpar. Porque só nos limpando diante de Ti que nós vamos conseguir apagar as setas inflamadas. Não é possível, entra ano, sai ano, você está na mesma batalha, na mesma luta. Não, em nome de Jesus, aqui não. Aqui não. Se for para lutar, para ter desafio, guerra que sejam diferentes, novos desafios. Mas você precisa vencer essas batalhas em nome de Jesus. Chega de ficar apanhando do diabo, chega em nome de Jesus. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um dos campos mais difíceis de batalha é a mente. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Se sua mente não estiver alinhada em Cristo, a sua mente vai te afastar de Deus. E como eu falei, aceitar Jesus, estar na igreja, não é uma garantia. A garantia de você estar firme com Deus é dia após dia buscando, dia após dia renunciando ao mundo, renunciando ao pecado. Uma mente que não está em Cristo, ela tem pensamentos acelerados. Ela pensa demais nos problemas, ela pensa demais nas dificuldades, ela pensa demais nas lutas que ela tem que travar. E ela tira o olhar do foco principal, que é Cristo. Ela acaba dando tanta importância para a dificuldade, para aquilo que ela não tem, que ela não consegue ver o que Deus está fazendo, a nova vida que Deus está dando, que Deus está trabalhando, irmão. Enquanto nós buscamos, Deus trabalha ao nosso favor. E uma mente acelerada, que só pensa no que é negativo, ela não consegue ter os pensamentos de Deus. Eu falo também dos pensamentos intrusivos. Muitas das vezes vem cenas na mente, pensamentos, ideias de coisas que não é o seu caráter, que não é você. Coisas que não foram os pensamentos de Deus para a tua vida. E aí você fica ali sendo seduzido, sendo dividido, confuso. Porque os pensamentos intrusivos estão lançando coisas ali que não é de Deus. E eu te falo, esses pensamentos intrusivos são de Satanás. Porque a nossa mente tem que estar ligada, cativa a Cristo. Se a nossa mente está ligada e cativa a Cristo, eu não posso aceitar pensamentos que não foi o Deus que me deu. Desejar mal para o próximo. Ou pensar coisas que não vão edificar seu casamento, sua família, sua vida. Muitas das vezes os pastores estão aqui ministrando a palavra e Deus usa eles, irmão. Deus usa, não usa? E às vezes Deus usa a vida dele para falar algo que vai no íntimo do teu coração. Algo que você passou durante o dia, algo que você comentou com alguém, com algum irmão, com alguém da família. E aí você fica pensando assim, meu Deus, será que é indireta para mim? Será que fulano falou? Por que será que o pastor está falando isso? Irmãos, Deus sabe do que a gente precisa. E a nossa mente tem que estar cativa a Cristo. Se eu tiver uma mente cativa a Cristo, quando vier isso do altar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter temor.
Eu vou ter temor e eu vou falar: Senhor, me perdoa, me ensina a ser tua imagem e semelhança, me ajuda a afastar dessas coisas que me afastam de ti. Senhor, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou ficar firme. Senhor, eu vou seguir contigo. A tua promessa vai se cumprir na minha vida. A minha mente vai estar cativa a ti. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não aceito minha mente ser sujeita às coisas desse mundo, aos pensamentos e setas inflamadas de Satanás. Lembra que eu falei que às vezes a gente acaba pegando birra até com o irmão que está até orando pela gente? Às vezes a pessoa está ali orando por você, intercedendo, quer seu bem. E aí você pega uma birra que a pessoa não sabe nem porquê. E será que ali não é Satanás inflamando o teu coração? Porque aquela pessoa quer te aproximar mais de Deus, quer te aproximar mais do propósito? Irmãos, não sejamos crentes infantis, criança. Sejamos pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que confiam no Senhor, que têm os pensamentos de Deus. Pessoas que não negociam princípios e valores. Pessoas que não deixam sua mente ser fragmentada por Satanás. Pessoas que não negociam sua identidade de filho de Deus. Quando nós recebemos uma armadura de Deus, quando nós recebemos uma veste espiritual, nós já estamos com a identidade de filho. Só um filho pode receber uma vestimenta espiritual. As coisas de Deus é loucura aos olhos de muito. A palavra fala que o que discerne da carne é carne, mas o que discerne do Espírito é Espírito. Então, se você está com a mente em Cristo e você recebe uma vestimenta espiritual, agradeça ao Senhor, honre aquilo que o Senhor está colocando. Se vir uma seta, um pensamento, repreenda, você tem poder, irmão. Você pode levantar sua voz e falar, porque o inimigo não ouve o nosso pensamento. Mas você pode falar: eu te repreendo em nome de Jesus. Sai daqui, Satanás. Eu vou honrar minha liderança, eu vou honrar meus pastores, eu vou ajudar aquele irmãozinho que está na igreja, eu vou chegar na igreja e não vou ficar com cara feia sentada no canto. Nós somos o corpo de Cristo, nós temos que estar unidos. A palavra falou quão bom e quão suave quando os irmãos vivem em união. Irmão, quando nós estamos unidos, nós somos invencíveis. Nada pode nos parar, cada um com a sua armadura ajustada. Não tem nada que possa nos parar, o inferno não vai prevalecer. Não importa a luta que você tem travado, se você está com Deus, se você está vestido com as vestes espirituais, se você está se fortalecendo dia após dia no Senhor, você vai vencer. Glória a Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muitos padecem por falta de conhecimento. Irmãos, nós que recebemos uma nova identidade de filhos de Deus, tudo que nós formos fazer tem que estar dentro da palavra. Nós temos que andar na palavra. E a espada do Espírito, que você pode tanto atacar com a espada, a gente ataca e também se defende. É a palavra. Você tem que estar dentro da palavra, alicerçado na palavra, ter conhecimento mínimo pelo menos. Fala: pastora, mas eu não tenho costume de ler a Bíblia. Começa agora, irmão. Começa agora, nunca é tarde para começar. Dia após dia, tenha seu tempo com Deus. Busque intimidade com o Senhor. É a palavra que vai te dar força para você atacar no dia mal, para você contra-atacar, para você se defender. Quando nós estamos alicerçados na palavra, a certeza de vitória. A vitória é certa. A sua família é projeto de Deus. Eu já falei, a sua guerra não é contra o seu marido. A sua guerra não é contra os seus filhos. A sua guerra não é contra as suas filhas. A sua guerra não é contra o irmãozinho do lado. Não é contra os pastores que falaram alguma coisa aqui que me machucou. Não. Aqui é alimento fresco para a tua vida. Para você se fortalecer. Sabe para quê? Para lá fora você batalhar e ser semblante de Cristo, sal da terra e luz do mundo. Você se fortalece aqui, você se fortalece na sua casa. E quando você está no seu trabalho, quando você está na escola, quando você está por aí, você está fortalecido em Deus. Irmãos, é tão gostoso quando alguém olha para vocês, para nós, e fala assim: nossa, você é crente, você vai na igreja porque eu vi uma luz em você, eu vi algo diferente. Não é gostoso, gente? Esses dias, eu e meu esposo estávamos num lugar e veio uma senhora, né, amor? E aí a senhora olhou pra gente e falou assim: nossa, vocês têm uma luz diferente. Eu vejo Deus em vocês dois. Quando vocês chegaram aqui, eu senti um ambiente mudando. Irmãos, nós
Como filhos de Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores do reino. Onde nós chegamos, nós temos que mudar o ambiente. Não é o ambiente que te molda, que te transforma, mas você muda o ambiente onde você está. É com amor, é com perseverança. Muitas vezes nós fazemos coisas que às vezes não estava com tanta vontade de fazer. Falamos coisas às vezes ali que a gente, poxa, mas eu estou passando por isso, mas é Deus. Você tem que ser embaixador de Cristo onde você for. Onde você for, você tem que ser embaixador de Cristo. Então nós precisamos usar a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Próximo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós ouvimos aqui a semana passada com a pastora Letícia sobre a oração, irmão. Não é brincadeira, não é conversa de crente. A oração tem poder, a oração nada mais é do que você falar direto ao Pai. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Hoje, se eu ajoelhar aqui, ou se eu estiver de pé, mas se eu falar com Deus, Ele está me ouvindo. Você não precisa mais de um intermediário para te levar até Deus. Quem te leva até Deus é Cristo. Se você aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador, se você reconhece que Deus te dá liberdade, uma nova vida, você tem acesso ao Pai. Você pode falar diretamente com Ele. A oração tem poder. A oração tem poder. E a Bíblia fala para a gente orar quando? De vez em quando? Quando der vontade? Quando vier o dia mal? Ah, então é quando eu estiver feliz. A Bíblia fala para a gente orar sem cessar, irmão. Eu não sei vocês, mas eu na época que eu trabalhava, pegava aquele trem lotado que só Jesus, quem conhece sabe. Quem aqui já pegou trem? Ô Jesus. Não é fácil não, gente. É a luta. Se você entrar nele de manhã, você já venceu. Você já venceu. E ali eu encostava na porta, porque eu sou meio chata, não gostava que ninguém ficasse encostado nas costas. Eu encostava as costas na porta. E ali eu ia, às vezes até na vinda, e eu vinha falando com Deus e orando. E tinha vezes ali, encostada na porta do trem, que eu chorava. As lágrimas desciam. Tinha vezes que eu falava em línguas. Uma vez uma moça olhou para mim assim e falou assim: eu posso te ajudar? Você está passando mal, está com algum problema? Eu falei: não, pode deixar, eu só estou falando com Deus. Sabe por quê? Eu não estou nem aí. Porque os outros vão pensar. Porque eles estão achando. Eu tenho que orar sem cessar. Se naquele momento eu comecei a falar com o Pai e Ele está falando comigo, e eu estou sentindo a presença dEle, não importa se eu estou encostada na porta de um trem, se eu estou na igreja de joelho dobrado, se eu estou no meu quarto, eu estou em intimidade constante com o Pai. Como a pastora bem falou aqui esses dias, nós não entramos na presença de Deus, nós estamos na presença de Deus. E como que eu posso estar na presença dEle se eu não falo com Ele? Eu acordo, lavo meu rosto, tomo um café, vou trabalhar, passo o dia inteiro, chego em casa, tomo um banho e vou dormir. Ai, Senhor, obrigado pelo dia, abençoa minha noite, amém. Oxe, será que é isso, gente? Não é só isso. Nós precisamos estar em constante intimidade com Deus, através da oração, do jejum, através da palavra. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta para o povo de Éfeso, ele estava preso. Então às vezes você pode pensar assim: ah, pastora, mas é fácil eu me revestir da armadura de Deus. Vocês estão tanto tempo na igreja, vocês são pastores. Eu sou pastora tem pouco tempo, gente. Mas eu sempre amei o meu Deus, sempre amei. E pelo amor que eu tinha por Ele, Ele teve misericórdia de mim e hoje eu estou aqui. E eu sou grata a Ele. E aí você pensa assim, ele estava como o Paulo? Estava acabado de vencer uma luta. Ele foi lá, guerreou, venceu, pegou o prêmio lá. E por isso que ele falou da armadura, porque ele estava vitorioso. Quando ele escreveu sobre a armadura, essa carta para o povo de Éfeso, ele estava preso. Ele, por anunciar as boas novas da salvação de Cristo, os líderes religiosos da época se revoltaram contra ele. Eles não reconheciam o chamado de Paulo, não aceitavam, porque Paulo pregava a salvação e o reino. E aí eles queriam julgar, prender e julgar ele em Jerusalém. Mas Paulo pediu que fosse transferido para Roma, que favor de César, ele pediu o favor de César para ir para Roma, porque Paulo era romano. E aí ele foi para Roma e lá ele ficou numa prisão domiciliar dentro de uma casa.
E ele tinha um soldado romano ali guardando para que ele não saísse, porque ele estava preso. Irmãos, uma pessoa presa, não importa se ele está preso numa prisão perpétua, como ele estava com Paulo e Silas lá, com cadeias e prisões, ou se ele está preso dentro de uma casa. Está preso, é horrível. Deus nos fez para ser livres. Deus nos fez para ser livres. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus te fez para ser livre. E quando Paulo estava nessa prisão e por ver os soldados romanos, ele se inspirou na armadura deles e foi escrevendo sobre a armadura de Deus. E ali ele falou do cinto da verdade, da couraça da justiça, do capacete da salvação, de estar calçado com o evangelho da paz, da espada do Espírito, do escudo da fé. Porque ali ele entendeu que se nós não estivéssemos revestidos da armadura de Deus, se nós não nos revestimos das roupagens espirituais que o Senhor nos dá, nós não conseguimos vencer as batalhas deste mundo. Todas as lutas que nós travarmos, nós precisamos estar de prontidão, preparados. Eu não vou vestir a armadura espiritual só quando eu for para uma guerra, não. É dia após dia ali, oração, jejum, intimidade com Deus. Não dá para usar uma armadura de Deus se eu não tiver intimidade com o Pai, se eu não andar em verdade, se eu não tiver minha mente cativa a Cristo, se no meu coração não proceder as fontes da vida que vem de Deus. Eu preciso estar alinhada com a palavra, para que eu possa usar essa armadura ajustada e vencer as batalhas. Nós vamos vencer em nome de Jesus, mas precisamos ajustar a nossa armadura. Nós precisamos ajustar a nossa armadura em Cristo. Muitas das vezes o Senhor até quer nos dar armas novas, uma armadura nova. Mas como eu falei, aquela nossa está tão enferrujada. Eu não uso nem a arma que tenho. Eu passo uma dificuldade, eu passo um desafio, eu tenho uma decisão para tomar. Em vez de eu correr, dobrar meus joelhos e falar primeiro com o Senhor, buscar aqueles que o Senhor coloca na minha vida como pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus para me aconselhar. Eu vou lá na amiga do serviço, eu vou lá no colega, eu vou numa pessoa que nem pratica a fé que eu pratico. E ali eu rasgo meu coração e meto o pau no meu marido, na minha família, na situação que eu estou passando. Porque isso, porque aquilo, eu estou dando até um mau testemunho. Porque a pessoa olha para mim e fala: nossa, mas ela é crente, vai para a igreja desse jeito, eu não quero. Tem gente que não vem para a igreja por causa de mau testemunho das pessoas. Quando eu falo que nós não devemos querer impressionar ninguém, irmão, é porque você não deve ter a intenção no seu coração de querer impressionar pessoas. Mas você tem sim que ter um bom testemunho de vida. O seu testemunho de vida importa. Como você se porta, importa. Não adianta você ter uma vida toda bagunçada e depois querer dizer que vai para a igreja no domingo e está tudo bem. Deus nos chama para viver uma nova vida. Uma nova vida requer renúncia, requer novo pensamento, requer transformação. Ali o pecado já não cabe mais, o velho homem já não cabe mais. É tudo novo. E às vezes você, em vez de recorrer à palavra de Deus, em vez de você recorrer aos seus pastores, aos líderes do seu pequeno rebanho, às pessoas de Deus que o Senhor coloca no seu caminho para te ajudar na caminhada, você vai falar com uma pessoa que não vai te edificar em nada. E aí você conta uma dificuldade sua e a pessoa vira e fala: nossa, é difícil mesmo, viu? E a pessoa às vezes vai e conta um problema maior que o seu. E ali você já perdeu a esperança, já desanimou. Quantas vezes nós estamos em casa e não queremos nem levantar da cama. Não temos força para estar na presença de Deus. Chega o culto de quarta-feira, chega o culto de domingo, e às vezes o baque que eu recebi foi tão forte que eu não tenho força nem para me levantar. Mas irmão, em nome de Jesus, se levanta, veste a armadura que Deus te deu, põe a sua roupa espiritual e bora para a batalha. Pega a sua espada e vai guerrear. Não se entrega não, irmão, luta com as armas certas. Sua luta não é contra homens, não é contra pessoas. Nossa luta é nas regiões celestiais. Enquanto você ora, Deus está batalhando por você. Enquanto você adora, Deus está te dando vitória. Enquanto você busca e não negocia a presença, teu marido está se convertendo. A palavra fala que é tu e tua casa. É tu e tua casa. Então você tem que crer naquilo que o Senhor te fala. Você tem que tomar posse e caminhar debaixo da palavra. Se nós caminharmos debaixo da palavra, nós seremos mais que vencedores.
Em Apocalipse 16:15 fala assim: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva suas vestes, para que não ande nu e vejam sua vergonha. Irmão, aqui está falando de vestes espirituais. E a armadura de Deus que fala em Efésio é uma armadura espiritual. É com ela que você apaga os dados inflamados, é com ela que você luta nas regiões celestiais, é com ela que você vence. São armas espirituais que o Senhor te dá. Porque o Senhor sabe que nessa batalha, se nós não estivermos revestidos dEle, se nós não andarmos na verdade, na palavra, se minha mente não estiver cativa a Cristo, eu não vou conseguir vencer. Quem é que vai para uma guerra, para uma luta, desarmado? Aí eu pego aqui do jeito que eu tô, tá tendo uma guerra, uma luta, uma batalha em algum lugar, e eu falo, eu vou lá ajudar a guerrear. E aí eu vou do jeito que eu tô aqui. Gente, eu vou morrer. A primeira flecha, seta, a primeira arma que me atingir, cair. Mas quando eu coloco meu escudo, a minha couraça, o cinto da verdade, o calçado do evangelho, quando eu me preparo com a minha espada do Espírito, o capacete da salvação, irmãos, a minha vitória é certa. A minha vitória é certa, porque aí eu não estou lutando na força do meu braço, eu estou lutando com Deus Todo-Poderoso, que é general de guerra, e é Ele que vence minhas batalhas. Eu vou lutar, eu vou guerrear, eu vou me posicionar, mas quem vai vencer por mim é Ele. Sem Ele nós não podemos fazer nada, 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 nada. Em Romanos 8, do 35 ao 37, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Perseguição ou fome? Ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmão, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem inferno, nem potestade, nem principado, nem a dificuldade, nem as setas. Nada pode te separar do amor de Deus. A palavra fala que se nós cremos e confessarmos o seu nome, nós vamos ter a salvação. Você precisa crer em Jesus. Você precisa se posicionar. Nada pode nos separar do amor dele em Cristo Jesus. E a palavra fala que quando nós estamos com ele, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Chega de apanhar do diabo. Chega de apanhar de Satanás. Chega de ficar chorando por esse mesmo problema. Chega de ficar contando a mesma história triste. Irmão, não é bonito contar história triste. A palavra fala que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo eu sou vencedora. Está na hora de eu me posicionar no que Ele me chamou como a vencedora que Ele me fez. Eu preciso me posicionar como essa vitoriosa. Todas as guerras que você for travar, em decisões, batalhas, decisões, se você se vestir da armadura de Deus, se você pôr Deus à sua frente, você vai vencer. Irmão, persevera, persevera. Dia após dia. Pastora, mas hoje foi difícil. Olha o que aconteceu hoje. Eu não sei se eu consigo continuar, irmão. Persevera, persevera, espada na mão, escudo, e vai em frente, persevera. Se coloca de pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Começa a orar junto comigo. Deus hoje está te dando uma veste espiritual nova. Essa veste para esse novo tempo. Para cada tempo Deus te dá uma veste. Chega de apanhar de Satanás. Chega de desculpas. Chega de viver amedrontado. Deus não te fez para ter medo. A palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não vai ter mais medo. Você vai ser forte e corajoso. E Josué 1:9 fala: seja forte e corajoso. Não tema nem se desanime, pois o Senhor teu Deus vai com você onde você for. Irmão, se alicerça na palavra. Se alicerça com Deus. Busca a presença e a face do Senhor dia após dia. Se consagra para Ele, você vai vencer. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos agora, Senhor,
que nós nos apropriamos, Senhor, dessas vestes espirituais. Nós não aceitamos mais ficar apanhando, Senhor. Nós não vamos mais apanhar de Satanás. Nós somos uma igreja forte, uma igreja valente, uma igreja vencedora, uma igreja que não fica esperando o inimigo vir nos derrotar, mas nós atacamos primeiro, porque nosso escudo está preparado, nossa armadura está ajustada. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Não deixa nada te dizer o contrário. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou.